Olha, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que existe uma falta de cooperação entre os estados em relação à segurança pública. Danúbia Braga é quem vai trazer essas informações para a gente agora. Conta aí, Danúbia, bem-vinda. Oi, Cine, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, ele fez essa afirmação aí, de acordo com ele, não tem esse apoio, essa cooperação quando o assunto é a segurança pública. Ontem ele participou de um evento do Prerrogativas e aí ele disse que é mais fácil você ter acordos e cooperação internacional fora do país do que dentro do próprio país. Ele disse ainda que, por exemplo, conseguiram eleger o secretário-geral da Interpol, também o delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza, e vários acordos com o Mercosul. E aí, quando precisa do apoio, da cooperação, quando o assunto é segurança pública para combater o crime organizado dentro e fora do país, falta então essa cooperação por parte desses governadores. Essa fala vem nesse momento em que o governo vem enfrentando aí uma dificuldade e é alvo de crítica, né, dos governadores quando o assunto é a PEC, então, da segurança pública. Ele negou qualquer ingerência e ainda ponderou que é preciso que o Sistema Único de Segurança Pública esteja previsto na Constituição para ter mais engajamento por parte dos governadores. O texto da PEC foi entregue, né, no começo do mês ao presidente da Câmara, Hugo Mota, e aí então o governo Lula pretende intensificar justamente esse combate ao crime organizado e a gente sabe que é um assunto sensível para a ala esquerda. Então, será que essas falas de Ricardo Lewandowski contribuem ou não, uma vez que ele também já vem agora buscando o apoio, né, da sociedade civil quando o assunto é essa PEC da segurança? Volto com vocês. Obrigado, Danúbia. Ótimo trabalho para você em São Paulo. Ô, Gustavo Segré, o ministro fala, é muito mais fácil conseguir apoio internacional do que dentro do próprio país por conta dessa resistência que ele diz terem os estados. Como é que você avalia a maneira como os estados estão se manifestando? Há uma ideologização exagerada em relação a esse assunto, porque muito se cobra sobre a necessidade de políticas de Estado voltadas à segurança pública que tragam unificação no país. No momento em que se começa essa discussão, boa parte dos estados vem e diz, opa, você está querendo mexer aí na minha janta, você está querendo mexer naquilo que é minha obrigação. Há, de fato, uma intenção como essa por parte do governo federal e do ministro Ricardo Lewandowski, no teu ponto de vista? Desde o primeiro dia, Evandro. Por quê? Desde o primeiro dia, o governo federal está tentando se involucrar nas questões de segurança dos estados, que pela Constituição brasileira de 88 é uma atribuição dos governadores, não tem nada a ver o Estado Federal. Se o Estado Federal conseguisse mostrar indicadores de melhora, por exemplo, na quantidade de contrabando, armas contrabandeadas, devemos lembrar que todo crime organizado não usa armas compradas numa armaria, numa loja, num fabricante. Não, ele traz de fora. Quem é o responsável por evitar isso? O governo federal. Quem é responsável por evitar o contrabando de drogas? No governo federal. Então, se o governo federal não consegue mostrar um indicador dizendo, olha, minha política de segurança permitiu melhorar, por exemplo, que a quantidade de armas contrabandeadas diminuísse, ou que a quantidade de cocaína apreendida aumentasse, ou que a quantidade de presos por contrabando e narcotráfico aumentasse. Isso acontece? Não, não acontece. Então, como eu vou perguntar? Vou dar um exemplo. Bem, eu quero emagrecer e quero ficar com melhor definição corporal. Então, vou numa academia. Aí vem o personal trainer que não está nem aí com isso que eu estou querendo. Como que eu vou fazer caso, como que eu vou ter uma referência de uma pessoa que vai me ensinar aquilo que ele não professa? Então é muito difícil. Não me parece, claro, lógico. O ministro está certo, é muito mais fácil fazer acordos internacionais, porque um acordo internacional requer de uma boa vontade e uma assinatura. O resultado, depois a gente vê. Quando você está resignando parte da tua responsabilidade constitucional para o governo federal, você tem que explicar para teus eleitores por que você fez isso. E o governador não quer fazer isso. E tem governadores que mostram indicadores muito melhores que o governo federal. Então, por que, voltando ao exemplo da academia, eu que estou melhor que meu personal trainer, vou obedecer o que meu personal trainer está querendo que eu faça? Não vou. Então, aí o que faz? Deixa de lado e vamos continuar negociando. Pepe, por que você está fazendo essa cara como se o Segré estivesse falando alguma bobagem? Não, eu discordo completamente do Segré. Por quê? Segré pinta um cenário que parece que
a repartição de competência da Constituição de 88 resolveu o problema da violência, né, dando aos estados a responsabilidade pela segurança pública. Muito pelo contrário, ano passa e a violência aumenta. A insegurança da população, a sensação de segurança da população está cada vez pior, né? Homicídio aumenta, latrocínio aumenta, o PCC e o Comando Vermelho estão cada vez mais fortes. Ou seja, do jeito que tá ruim. Tá ruim. Então, esse exemplo do segredo do personal trainer não funciona. É a mesma coisa, seria exatamente assim, você está com o personal trainer, mas continua engordando o personal trainer. Você vai manter esse personal trainer? Claro que não. Você vai buscar outra solução, outra alternativa, né? Mesmo usando o outro personal trainer. Então, assim, não funciona esse exemplo. Então, assim, vamos ser realistas, né? O tráfico de drogas, ele é interestadual, né? O PCC comanda o tráfico de drogas do Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, às vezes até transnacional. Às vezes o traficante principal do PCC está agora lá em Miami, tomando vinhozinho, com o celular na mão, comandando o tráfico de drogas no Brasil todo, né? Então, eu pergunto, está resolvendo o sistema constitucional da forma que está? Óbvio que não. Óbvio que nós temos que ter um certo planejamento centralizado, que não significa tirar poder dos estados. Os estados continuam tendo a responsabilidade pela segurança pública, mas nós temos que ter algum tipo de cooperação e coordenação para lutar contra o PCC, contra o Comando Vermelho, para evitar que as drogas cheguem nas escolas. Porque do jeito que está, não está funcionando, Segre. Então não dá para a gente achar que esse movimento da União Federal é um movimento errado, é um movimento correto. O problema é que, infelizmente, segurança pública passa, não só segurança pública, todas as pautas do Brasil passa por questões ideológicas, né? Então, só porque a União Federal, que é o governo do Lula, resolveu emplacar esse projeto, eu sou contra. Não, tem que sentar todos à mesa e tentar definir um novo sistema constitucional para coordenação e cooperação entre os entes federados, porque a situação que não está funcionando, está cada vez pior. Aproveitando que a gente está falando de criminalidade, de combate à violência, há pouco nós discutimos aqui no nosso 3 em 1 a fala do ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública aqui do país, de que tem sido mais fácil conseguir apoio internacional para uma proposta de unificar a segurança pública no Brasil do que dos próprios estados. Gustavo Segre e Felipe Monteiro fizeram uma discussão no bloco anterior. Agora eu quero te ouvir, Gustavo Segre, sobre por que, mais uma vez, você entende que não há necessidade de agora o governo federal querer se meter num tema que até então seria de responsabilidade apenas dos estados. Eu acho que o PP não se ouviu, porque a responsabilidade que ele atribui aos estados, e é válida, a Constituição menciona isso, é um cuidado de proteger ao cidadão que está nesse estado sobre um crime que, em função da situação, não foi provocado no Brasil. E vou dar um exemplo. O Brasil não produz drogas, ele importa drogas, contrabandeia, aliás, porque não tem importação legal de drogas. Então, o governo federal, que tem pela Constituição a atribuição de cuidar que essa droga não entre, está transferindo ao Estado, o Estado provincial, que ele cuide que a droga não chegue até a escola. Então, olha, seria mais ou menos assim, estados provinciais. Como eu sou incompetente em cuidar que a droga chegue, eu conto com você para evitar que a droga chegue na escola. Pô, não tem lógica nenhuma. E além do mais, Pepe, não tem nenhum problema em que essa compartilhar de informações, ações, políticas compartilhadas, nenhuma dificuldade em que, se os estados desejam, trabalhem não apenas entre eles, sino junto com o Estado Federal. Mas para isso você não precisa uma lei que estabeleça isso. Desde que, e eu me coloco como governador, você é o presidente da República, aí você me diz, você tem que cuidar, Segre, que a droga não chegue na escola. E eu diria, tá, senhor presidente Pepe Monteiro, o senhor deveria cuidar que a droga não chegue no Brasil, porque se não chegar no Brasil, eu não preciso me preocupar com que chegue na escola. Então, tem uma atribuição aí que o governo federal está transferindo para os governos estaduais sem necessidade. Bastaria fazer o seu papel de uma forma competente. Que foi, Pepe? Arremate para depois a gente ouvir os nossos amigos aqui. Não, a questão é outra, Segre. A questão é que o sistema de segurança pública, do jeito que está colocado, né, dando o Estado a responsabilidade pela segurança pública, não está resolvendo. Eu não falo só de drogas, eu falo de todos os tipos de crimes, né? Homicídio aumenta, furto aumenta, roubo aumenta, todos os tipos de crime aumentam. O que acontece? O ladrão rouba um carro aqui em São Paulo, aí abre-se um inquérito civil no estado de São Paulo, ele vai para outro estado, como é que fica o inquérito? Como é que fica o inquérito?
tem que mandar o inquérito para outro governador, tem que ligar para o secretário de segurança do outro governo, eu estou com o inquérito aberto aqui. Claro que é falho o sistema. Então, a PEC não muda em nada a atribuição do Estado de ser responsável pela segurança pública. Apenas cria uma possibilidade, né, de haver coordenação, né, e cooperação entre os entes federativos, o que todo mundo que eu conheço é a favor. Ninguém é contra isso, Então, ser contra a PEC é ser a favor de manter a situação de segurança pública da forma que está. E eu sou contra. Que foi, Gani? Não é verdade, eu estou com o Segré nessa. Pelo seguinte, Pepe, vamos lá. Primeiro, a violência ela não se dá de maneira igual entre os estados aqui no Brasil. Você tem estados onde o combate à violência é muito mais efetivo do que outros estados. Por exemplo, em Goiás, você se sente muito mais seguro do que na Bahia. Então, você tem índices de criminalidade menores em Goiás, em Santa Catarina, do que, sei lá, na Bahia ou Rio de Janeiro. Então, há uma diferença aí de como os estados conduzem a segurança pública. Agora, tem uma questão que é crucial. O problema dessa falência da segurança pública aqui no Brasil, agora no Brasil como um todo, Pepe, não é por conta dos estados, é por conta do Poder Judiciário. É por conta que o bandido não se mantém preso. Então, você não afasta o risco da sociedade e, pior, você sinaliza para a sociedade que o crime é um bom negócio. Porque os outros que estão pensando em ser bandido, em cometer um latrocínio, roubo, assassinato, que quer que seja, eles vão falar, peraí, como eu não vou ser preso, o que eu vou fazer? Eu tenho incentivo para cometer um crime. É a sinalização, porque o sistema penitenciário ele tem basicamente 3 funções. A primeira é afastar o risco da sociedade. A segunda é dar o exemplo para que ninguém mais cometa crime. E a terceira, se der, é ressocializar o bandido. O problema é que o nosso sistema aqui penitenciário ele não cumpre essa função. E aí a gente tem um convite à criminalidade. Então, portanto, seria assim função do governo federal, Pepe, patrocinar leis mais duras, convencer o Poder Judiciário a aplicar essas leis mais duras, construir presídios e, por fim, cuidar das fronteiras. Finaliza aí com o teu comentário, Zé Maria. Olha, nós estamos diante de um problema muito sério. O crime organizado encontrou o Estado, de uma maneira geral, desorganizado. Não há encontro de informações, projetos são separados, setoriais e regionais. O Alan citou o estado de Goiás, aqui pertinho do Distrito Federal, é verdade, A polícia lá é valorizada, o governador dá apoio total, ninguém fala mal da polícia lá. Os maus policiais são, evidentemente, punidos. É verdade também, Alan, de que a justiça, como um todo, solta muito. Policiais me dizem que já prenderam 8 vezes o mesmo indivíduo, E os juízes me dizem o seguinte, a lei é que permite isso, a lei é que obriga o juiz a soltar. Então, assim, nós precisamos de um acerto geral sobre a legislação contra o crime, porque o crime é ágil demais. Conversava recentemente sobre, por exemplo, aquela história de o bandido chegar com um revólver num estabelecimento comercial e limpar o caixa. Isso não existe mais. Só um ladrão muito burro vai fazer uma coisa dessa, porque hoje toda empresa recebe eletronicamente, ou Pix, ou cartão de crédito, ou cartão de débito, ou seja, não vai encontrar nada na gaveta. Isso está diminuindo e vai acabar. Mas os bandidos migram para outra categoria, E é assim, houve um momento que sequestro dava dinheiro, assalto a banco dava dinheiro, apostas de combustíveis e assim por diante. Então, a bandidagem está se movimentando. E há no Brasil, Alan, você tem toda a razão, um emprego novo e muito rentável. É o mundo do crime. A economia do crime existe e é exposta como se fosse um novo emprego. Esse novo emprego está muito menos perigoso, porque ele não usa armas de fogo, mas usa a internet, que ganha muito mais. Hoje existem golpes pela internet que rendem mais de 100 mil, 200 mil reais. E não é preciso se arriscar com tiros e tal. Então, assim, é uma economia. E a origem disso foi a legislação. Sabe por quê? O Constituinte de 86, que terminou na Constituição de 88, vinha de um regime que não era democrático. E a maioria passou pela clandestinidade. E se desesperaram na possibilidade de ter uma identidade única.
E eles deixaram a porta aberta para se movimentar na clandestinidade. E o que acontece? Cada estado emitiu uma carteira de motorista, cada estado emitiu uma carteira de identidade, e agora que isso está centralizando. Então é preciso, sim, uma nova ordem nacional contra o crime que já é internacional.